Vocês já ouviram falar em colocar gelo no concreto? Não? Vem comigo que eu te conto. Eu sou o professor Guiar e vocês estão no canal Causos Concretos. O gelo, em sua forma natural ou industrializada, é um produto muito útil aos seres humanos. Na sua forma natural, ele propicia cenários de tirar o fôlego, como, por exemplo, o glaciar Perito Moreno, na Patagônia da Argentina. É um gigante de gelo, tem 300 metros de largura, uma altura equivalente a um prédio de 10 andares e 5 quilômetros de comprimento. É um espetáculo. Na sua forma industrializada, tem diversos usos. Serve, por exemplo, para gelar nossos líquidos. Tem muita gente que considera não haver prazer maior do que um copo de Coca-Cola com muito gelo. Eu tenho uma irmã, Maria Virgínia, que está nessa turma aí. Na medicina, é muito útil para reduzir as dores, reduzir os processos inflamatórios, né? Enfim, tem muitas utilizações. E o nosso concreto vai ficar de fora? Não, não vai ficar de fora, não. Existem algumas situações que o gelo é imprescindível no concreto. Que situações seriam essas? Vamos entender primeiro. O concreto é feito de cimento. E como é que é feito o cimento? Cimento Portland. Como é que é feito o cimento? É feito basicamente de pedras calcárias moídas que são levadas, tá certo, a um forno rotativo, né, a 1.400 graus. Então essas pedras calcárias vão se fundir e transformadas em pelotas de clinker, umas pelotas pretas de clinker. Esse clinker, após resfriado, é finamente moído e isso basicamente é o cimento. O cimento ele é ensacado, vai para a obra. Na obra o pedreiro rasga o saco, joga dentro de uma betoneira com brita, com areia e com água. E nesse momento começa a magia de transformar aquela mistura numa rocha moldável. E como é que é essa magia? Essa magia é uma reação química quando a água entra em contato com o cimento. O cimento, nesse momento, existe uma reação química. Essa reação química é exotérmica, libera calor, né? Criam-se cristais em forma de agulhas. Essas agulhas interagem uma com as outras, junto com as partículas de brita, de cimento, de areia, e formam a rocha moldável. E por que essa reação ela é exotérmica? Até por questão natural. O cimento antes era rocha. Ele ganhou calor e se transformou na partícula fina de cimento. Agora, o contrário, ela vai receber água e vai voltar a ser rocha. Então, ela tinha ganho temperatura, ela vai agora liberar a temperatura que ela tinha recebido antes. Então, é um processo natural. Muito bem. Essa reação exotérmica, ela é alta. Ela chega a liberar até aumentar a temperatura do concreto em até 30 graus centígrados, fora a temperatura ambiente. Então, se você está fazendo um concreto a temperatura de 25 graus, o concreto no final pode chegar aí até 55 graus, né? E durante esse processo de reação química, é importante a água não sair da massa de concreto. Então, por isso é importante fazer a cura na superfície, que é jogar água, para evitar que essa água saia, porque essa água tem que ficar lá pelo menos 24 horas. E de alguma forma serve também para resfriar o concreto, né? Esse aumento de temperatura, se você estiver fazendo, por exemplo, uma laje, que é uma espessura pequena, mas uma superfície grande, esse calor ele é dissipado pela superfície. Você praticamente não vai ver esse excesso de temperatura. Você não vai ver. Mas se você estiver trabalhando num bloco grande, nós estamos vendo um filme aí de uma concretada, um bloco grande,
um imenso bloco de 500 metros cúbicos de concreto, né? Esse bloco, o calor dele é muito alto. Na superfície, até você tem uma dissipação, mas no interior dele o calor não se dissipa. O concreto ele pode ser considerado um isolante térmico. Ele é mau condutor de calor, então o calor não se dissipa. Então, em função do fator massa, esse calor cresce muito. E quando o calor é muito alto, acontecem duas coisas maléficas ao concreto. O primeiro são fissuras. Qualquer material que você esquenta ele dilata. O concreto não é diferente, ele vai dilatar também. Só que ele está preso no solo. Então, a dilatação, existe uma restrição ao movimento de dilatação. Vão criar tensões de tração internas que vão levar às fissuras, né? E essas fissuras são muito maléficas ao concreto porque pelas fissuras entram os agentes agressivos, como CO2, umidade, névoas salinas, os agentes da atmosfera entram por essas fissuras, chegam nas armaduras e começa o processo de corrosão. Então, são muito maléficas. Mas este não é o maior problema. Não é. Quando a temperatura passa de 65 graus, presta atenção nessa informação, 65 graus, passou dessa temperatura, né, aparece um estranho no ninho. Quando você está no processo de hidratação, existem cristais que são gerados, cristais esperados, e um deles é a etringita, né? Etringita primária. Mas quando ele passa de 65 graus, é gerada outra etringita, que se chama etringita tardia, que é um estranho no ninho, né? Que ele não é bem-vinda. Tipo assim, vocês não me chamaram para festa, agora eu vou avacalhar vocês, né? Porque essa etringita ela é expansiva, ela é muito expansiva. Então ela vai expandindo o concreto, então, aquele bloco de concreto, ele vai se expandindo e vai se trincando todo. E é um processo lento, não começa nos primeiros dias, não, tá certo? Não começa, mas ele é lento e demora anos para terminar esse processo de expansão. Décadas. Leva 30, 40 anos, tá certo? Para terminar a expansão. Então, nesse período, você não tem o que fazer. Você não consegue recuperar. Por exemplo, nós temos uma foto de um bloco imenso de fundação de uma ponte ferroviária, né, que está afetado pela etringita tardia. Em inglês também tem o nome de DEF, Delay Etringite Formation, né? Então você não tem o que fazer. A intervenção que você pode ser feita é para minimizar os efeitos. Isso você pode fazer. Então, é uma encrenca danada quando aparece esse intruso, essa etringita tardia. E como é que eu evito isso? Como é que eu evito chegar a 65 graus? Usando o nosso bom e velho gelo, resfriando a nossa massa, né? Então nós vamos misturar na massa de concreto a água gelada. Nós vamos substituir parte da água pela água do gelo, né? Evitando que a temperatura chegue nesses 65 graus. Nós estamos vendo aí um filme do pessoal colocando gelo nos caminhões de betoneira. Esse gelo pode ser comprado no mercado ou feito na própria fábrica. Às vezes você tem uma fábrica no próprio canteiro, dependendo do tamanho da obra. Não? Então, em grandes blocos, o uso de gelo é imprescindível para evitar a etringita tardia, que é realmente uma encrenca danada, né? Existem outras situações que a gente pode usar o gelo também. Por exemplo, vocês imaginam uma recuperação de uma junta de dilatação de ponte. Para eu fazer essa recuperação, eu tenho que parar a ponte, parar o tráfego. E sempre isso é um transtorno. Então eu tenho que usar um produto que ele adquire resistência muito rápido. Então existem alguns graus de pega rápida, que é uma argamassa de cimento de pega rápida, que eu consigo fazer o reparo
e liberar o trânsito com somente 2 horas, incríveis 2 horas, nós liberamos o trânsito. Mas essa argamassa de base cimentícia tem um altíssimo calor de hidratação e que leva a fissuras e outros problemas. Então, neste caso, você pode usar gelo, como o caso dessa obra que nós estamos vendo aí, para poder abaixar, não deixar ela subir muito. Então, deu para ver que o uso no concreto, o uso de gelo no concreto, algumas vezes é muito importante, né? E esse caso me deu uma vontade danada só de tomar um esquisinho com gelo, enquanto eu penso no próximo caso, tá bom? Muito obrigado e até lá.